Usa ele, Senhor Deus, na forma que o Senhor achar que deve ser usado. Usa ele, Senhor Deus, para a edificação da tua igreja. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós estamos aqui para ouvir aquilo, Senhor Deus, que vai satisfazer o nosso ego. Estamos aqui para ouvir aquilo, ó Deus, que nós precisamos. O remédio que o Senhor tem para curar as nossas doenças, nossas feridas, que sejam feitas através da vida do teu filho, que possa servir para o crescimento da vida dos nossos adolescentes. Pai, abençoa essa vida, abençoa os seus pais que se encontram conosco, todos aqueles que estão aqui. Ó Deus, abra os nossos corações para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quer que eu filme você? É onde cadeira? Tem uma cadeira de você sentar aqui. Onde cadeira? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos nos pôr de pé para lermos a palavra do Senhor nesta noite. Para mim é um privilégio estar aqui, cultuando junto com os irmãos, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Já podemos ver o agir de Deus nesta noite, os louvores, a peça, de vários meios pelas palavras as quais serão ditas. Mas creio eu que o Senhor ainda tem mais a falar. Diz assim: pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos e ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis. Os irmãos podem se sentar. Amém. Amados irmãos, querida igreja, quando nós começamos a olhar essa igreja a igreja de Tessalônica, nós vemos que ela era uma igreja em média 160 quilômetros da igreja de Filipos, da região da Macedônia. Mas, se nós olharmos para o caminho de Paulo, antes de fundar a igreja, Paulo ele havia passado pela Macedônia. No que ele passou ali, um grupo de pessoas, um grupo de judeus, eles se revoltaram contra Paulo, começaram a falar que a palavra de Paulo, que aquilo que Paulo dizia era algo mentiroso, era algo herético perante a lei, perante a palavra do Senhor. Mas Paulo ele vai para outra cidade, ele teve que fugir e chega ali em Filipos. Ali em Filipos ele não deixa de pregar e continua pregando, continua falando aquilo que o Senhor lhe ordenara. Então, Paulo ele vai, continua sendo perseguido. Então ele vai para Tessalônica, uma área rica, uma área próspera, uma área onde ele tinha uma rota comercial, o qual essa igreja se tornava muito rica, as pessoas ali se tornavam muito ricas, facilmente. E Paulo ele começa a pregar para eles um verdadeiro evangelho. Começa a pregar para eles um evangelho que até então havia sido oculto, um evangelho onde o Cristo, ele verdadeiramente cura, ele verdadeiramente ele salva, ele verdadeiramente ele tira as pessoas do mundo e transforma ela e traz para a casa do Senhor. Hoje em nossas igrejas, hoje na nossa atualidade no contexto bíblico, nós ouvimos falar de um Cristo banqueiro. Nós ouvimos falar de um Cristo, o qual é juiz. Quando você pede, ele fala só
você. Nós ouvimos de falar de um Cristo, o qual, quando você vai falar, Ele já te cura, Ele já faz isso, Ele já faz um milagre. Eu creio que o meu Deus pode fazer milagre. Eu creio, eu tenho convicção que Jesus, Ele ainda pega e ainda livra as pessoas, Ele ainda ajuda, mas não da maneira que falam, mas não da maneira o qual estão distribuindo por aí uma falsa ideia do nosso Senhor. Paulo, no que ele sai de Tessalônica, ele começa a se preocupar com aquela igreja. Ele ficou lá um período de tempo curto, provavelmente de 5 meses, mas ali ele criou laços, ali ele criou amizades e começou a se preocupar com aquela igreja. Viu que era uma igreja grande, uma igreja próspera, mas uma igreja que não tinha palavra, uma igreja que não tinha verdadeiramente a noção do verdadeiro evangelho da palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho, o qual o assunto principal não é bênção, não é cura, não é milagre, não é a sua vida vai ser próspera, não é Deus vai te abençoar, Deus vai te dar carro, casa, não é. O verdadeiro assunto do evangelho é Cristo. O único e verdadeiro assunto registrado na Bíblia, o qual é o tema que nós vemos central, é sobre Cristo. Desde a criação do mundo até o último capítulo de Apocalipse. Sabe por que desde a criação do mundo? Porque para se criar o mundo, Deus usou o verbo. Deus virou e falou: haja luz. Haja é verbo. Deus virou e mandou que houvesse a separação entre a terra e a água, e houve a separação. Mais uma vez o verbo, e lá no Evangelho de João, ali João ele começa falando, e o verbo se fez carne. Está entendendo, meu irmão? Cristo, Ele tem que ser o assunto principal de nossas igrejas, de nossa vida, nosso testemunho, nosso andar, tem que ser unicamente voltado para o nosso Senhor. E eu começo a olhar aqui, Paulo, ele teve essa preocupação, Paulo, ele lembrando-se daquela igreja de como era, e falava: o que posso eu fazer? Eu vou escrever cartas, eu vou falar o que eu quero, mas só isso não vai bastar. Eu vou ter que mandar alguém com uma palavra especial para aquele povo ouvir. Aquele povo está carente, aquele povo está necessitado de ouvir uma palavra. Quantas pessoas, até mesmo seus amigos, seus vizinhos, estão carentes de ouvir: Jesus te ama. Vem cá na minha igreja. Olha, Jesus, Ele é a solução para aquilo que você está passando. Jesus, Ele é a solução para a sua vida, para a sua família. Ele pode te trazer alegria, Ele pode te trazer a paz, Ele pode te trazer um verdadeiro sentimento de nascer de novo. E Paulo, ele pensa: quem eu vou mandar? Paulo, ele conhecia os apóstolos, conhecia vários ministros, mas ele pensa: tem um que é especial para essa palavra. Aí Paulo vira e fala: Timóteo, meu filho, vem cá. Paulo, ele considerava Timóteo seu filho na fé. Timóteo era quem? Timóteo era um jovem pastor e ministro da casa do Senhor, onde 2 cartas da Bíblia são dedicadas especificamente para Timóteo, para ele saber como deveria agir nas várias adversidades do dia, para poder ele saber como agir quando ele tivesse que reconhecer aqueles verdadeiros ministros, os falsos profetas, aqueles
que queriam causar contendas e aqueles que vinham para tirar almas da casa do Senhor. Timóteo era preparado por Paulo para erguer mais ainda as igrejas, especificamente a igreja de Efésio. Mas nesse momento eu vi que Paulo fez a importância de se levar essa palavra à igreja de Tessalônica. Agora eu quero entrar no contexto principal da mensagem, o qual é a mensagem o qual Timóteo teria que levar. No versículo 12 está escrito, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Timóteo, ele não tinha qualquer mensagem para pregar para a igreja, mas ele tinha uma mensagem de confortar e exortar. Confortar. O que é confortar verdadeiramente alguém? O que é confortar? O que significa essa palavra? Do original, a palavra confortar, ela significa abraçar, trazer consolo, trazer paz. Meus amados, nesta noite o Senhor, Ele quer nos trazer conforto. Quando ali o salmista ele vira e fala, no Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça e refrigera a minha alma. O que o salmista quer dizer com isso? Um exemplo clássico, onde todos nós estamos falando dessa parte, lembramos? Quando nós fazemos alguma atividade física, quando nós caminhamos ou fazemos algo, o nosso corpo começa a transpirar, começa a suar. Quando vem aquele vento frio, aquele vento bate no corpo e gela, aí você sente um refrigério, aí você sente vontade de continuar e falar, ei, eu não posso parar, ei, eu tenho que continuar, porque eu sei que o Senhor és comigo. Olhamos para Jó, naquele momento onde Jó estava em agonia, o qual seu único amigo era um caco de telha, e o Senhor. Ali Jó, aquele calor escaldante daquele lugar, ele fala, mas ele fala, o refrigério vem do vento que sopra desde o mar. Nessa noite o Senhor quer nos dar um refrigério. Nessa noite o Senhor quer falar contigo. Ei filho, eu sou contigo. Ei filho, você pode estar sofrendo, você pode estar padecendo, mas eu sou contigo. Por quê? Porque seguimos o Evangelho, seguir os passos de Jesus. Não é só você falar que vem à igreja, porque se você vem à igreja de domingo a domingo, mas lá fora é outra coisa, lá fora xinga, lá fora faz tudo qual é de errado. Ei, pecar não é só fornicar, não é só adulterar, não. Pecar é falar mal do próximo, pecar é ter inveja, pecar é caluniar, pecar é querer. Sabia? Algo que eu acho interessante é quando você está matando o ministério do irmão, você está sendo homicida, porque você está destruindo, está matando, está roubando o sonho de um filho de Deus. Homicida não é só aquele que mata irmão, não, porque o original diz tirar a alegria, tirar o fôlego de vida, tirar tudo aquilo que a pessoa vai se sentir bem. Quem sabe quantos homicidas de ministérios não podem haver em nossos meios? É uma triste realidade, porque Cristo conta por parábola. Havia ali o trigo, e o inimigo veio e semeou o joio. E há joio mesmo na casa do Senhor, mesmo em nossas igrejas há joio em meio ao trigo, querendo matar e acabar
como um verdadeiro e fiel adorador ao Senhor. Mas você, quando você está seguindo o passo de Jesus, é assim. Porque obedecer a voz de Deus não é só você falar, eu estou alegre, eu estou feliz. Não. Cristo, ele passou pelo Getsemane. E Cristo, ele disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ei, o que quer dizer tomar a sua cruz? É você pagar o seu preço. É você pagar o preço por amor ao Evangelho, por amor à palavra, por amor às ordens do Senhor. Ei, meus amados, por quê? Porque então, quando Paulo ele vira e fala: ei, vai lá e conforta, porque eu sei o que é pagar preço. Vai lá e conforta, porque eu sei o que é carregado na cruz. Paulo, ele tinha sofrido, ele sofreu naufrágios, sofreu frio, sofreu fome. Tinha vez que ele passava necessidades, então ele sabia que a cruz era grande. Mas é interessante, porque a nossa cruz, a minha cruz, tem um tamanho especial para mim. Deus, ele nunca te daria um fardo maior do que você poderia suportar. Se você está passando por algo, é porque Deus sabe que se você se firmar verdadeiramente, você irá passar e poderá glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí Paulo ele vira e fala: então, Timóteo, meu jovem, meu filho, vai lá, conforta. Imagina ali naquele momento, Timóteo ele começa a pregar: ei, o Senhor vai realizar milagres, o Senhor vai realizar curas, o Senhor vai providenciar a tua família, a tua casa. Imagina ali, a igreja começou a adorar, a igreja começa a glorificar. Mas aí vem a segunda parte: e vos exortar acerca da vossa fé. O que é exortar? Exortar, no dicionário Aurélio, é animar. É você fazer alguém se sentir alegre. Mas não, o verdadeiro significado de exortar nesse texto é falar a verdade, é mostrar a realidade daquele que quer servir a Deus. Deus ele conforta, mas ele também mostra o preço a pagar. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Porque quando você ama, você necessariamente odeia. Como isso? Se você ama bebês, você odeia aborto. Se você ama a união com seu irmão, você odeia as intrigas, odeia as fofocas, as calúnias. Agora, se você ama a calúnia, se você ama a fofoca, você odeia a união entre os irmãos. Não tem como ter você amando algo e amando o oposto daquilo. Agora imagina, o Senhor é bom. O Senhor é um Deus de paz, um Deus justo. E agora, o que Ele faz conosco? Que somos pecadores. Porque se Deus é justo, Ele condena o pecado e aquele que o pratica. Timóteo tinha que trazer essa mensagem para a igreja. E essa mensagem é verdadeiramente uma mensagem que não dá ibope, uma mensagem que muitos não querem ouvir, uma mensagem que muitos rejeitam. Porque falar que Deus vai prosperar, falar que Deus faz, é fácil. Agora falar que para isso você tem que pagar um preço, é difícil. Falar que para isso você tem que padecer é ruim. As pessoas não vão gostar tanto de você. Algumas vão odiar pela sua palavra. Mas essa é a palavra
nos transmite para pregoarmos às outras pessoas, porque esse evangelho fácil, esse evangelho light, ele leva para o inferno. O evangelho que fala, ei, vem do jeito que está e fica como está. Esse evangelho é uma doutrina anticristo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que vem à casa do Senhor tem que ter mudança. Se você começar a ler a Bíblia, não ler, meditar, porque como diz o pastor José, a Bíblia é o único livro que não se serve para ser lido. Porque se você ler a Bíblia, as palavras, as letras vão ficar somente nos papéis. Mas agora, se você medita, as palavras, as letras têm poder de transformar a sua vida. E Timóteo tinha que trazer essa mensagem. Sabe por quê? Porque não adianta nada você falar, ei irmão, fica feliz, ei irmão, fica tranquilo, porque o nosso Deus é um Deus que faz milagres. Hoje, em nossos dias, um dos sérios problemas tem sido o medo de Paulo nesse capítulo, porque Paulo fala para que ninguém se comova. Comover está falando se abater, se cansar por causa das tribulações. Será que quando vem uma perseguição, será que quando vem algo, o qual muitas das vezes tem tentado tirar a sua paz, mas isso tudo é por você estar vindo? Será como que você tem ficado? Ei, sabe por quê? Porque obedecer a Cristo é pagar um preço. Porque muitas das vezes, quando você é justo, você ainda paga um preço. Sabe por quê? Porque tem vezes que Deus, Ele permite a prova, permite o deserto, para que o crente se aproxime dele, para que o cristão verdadeiramente fale, ei Senhor, agora eu te conheço, não mais de ouvir, mas de ver. Ei, Jó, ele era justo, Jó, ele era fiel. Em Jó 17 a 19, eu me recordo bem, versículo 7, está escrito assim, que Deus me transformou e com a sua rede me cercou. Imagina o Jó, ele quando ele fala isso, ele resume toda a sua tribulação. Sabe por quê? Porque ele está falando, ei, eu sou fiel, ei, eu adoro a Deus, mas Deus ainda quer algo mais de mim. Não importa o preço que eu tenha a pagar, eu quero verdadeiramente buscar, adorar e bendizer ao nome do Senhor. Imagina o Jó se sentindo como um peixe, porque ele fala, e a sua rede me cercou. Quando Jó fala isso, Jó se encontra numa situação que ele pode afirmar, ei, não foi pela minha escolha, não foi por algo que eu quis, mas simplesmente o Senhor. Imagina um peixe, quando ali os pescadores, eles jogam a rede, a rede vem, o peixe fica no meio, o peixe não tem como sair, e assim foi o que estava acontecendo com Jó. Jó se encontrava como um peixinho, e o Senhor tinha falado para Jó, Jó, não é aí que eu te quero, vem para cima, Jó. Jó, vem verdadeiramente me conhecer. Ei, Jó, vem, que eu quero te trazer mais para perto de mim. A rede significava a transformação que o Senhor tinha para a vida de Jó. Mas quantas das vezes pessoas não querem pagar o preço que tem de ser pago pelo Evangelho? Não querem pagar, não querem sofrer pelo Evangelho,
Porque o nosso Evangelho é o Evangelho o qual nós temos que sofrer. Tanto que Paulo, ele diz no versículo 4: pois quando nós estávamos aí, nós havíamos falado para vós que as perseguições iriam vir, que as lutas iriam vir. No capítulo 4 ou 2, se não me engano, Paulo ele fala: porque não fomos chamados nem para a imundícia e nem para a concupiscência, mas sim para a santificação pelo Evangelho do Senhor. Deus, Ele não tira alguém do mundo e traz para a igreja para continuar fazendo intrigas, para continuar nas coisas erradas, continuar xingando, continuar vivendo como um do mundo. Ou você é, ou você não é. Se você está com passo, se você fala: ei, eu vou no culto, mas aqui fora é diferente. Ele não é, porque o Senhor, Ele não só te vê aqui, mas como te vê na sua casa, te vê na sua rua, te vê na sua escola. Não adianta nada você vir usando capa, você vir todo bonitinho, ajeitadinho, sentar no banco com uma biblinha do lado e falar que é um adorador. Não adianta nada, na hora dos louvores, você começar a ler a letra do hino e falar que está cantando, sendo que o seu louvor não passa nem do teto. Não adianta você viver uma vida de hipocrisia, porque a hipocrisia não salva, a hipocrisia te leva para o inferno. Mas a palavra de Deus no livro de Joel diz que há de chegar um tempo onde a igreja, o verdadeiro adorador, Deus não deixará envergonhado. Às vezes você está passando por lutas, às vezes você está passando por provas, e as pessoas te olham e falam: por que disso? Porque você está sofrendo, porque você está sendo caluniado. Adorador não pode sofrer, adorador não pode pagar preço, porque não pode. Sabe, na Bíblia, Cristo santo, perfeito, Ele tinha os seus opositores. Ele teve que subir para o Calvário, para o Getsêmani, e falar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele se lembra: mas primeiramente seja feita a sua vontade. Elias, o desbita, o qual virou e falou: não vai chover durante um ano. Não choveu, a terra se secou, as árvores, as plantações, os animais morreram. Mas quando Jezabel chegou e começou a perseguir aquele homem, ele se escondeu em uma caverna e falou: Senhor, tira minha alma. Elias estava pedindo suicídio, Elias estava pedindo para Deus matar. Mas aí o Senhor fala: não, eu sei que o preço é grande, mas eu estou contigo. Eu sei que as tribulações vêm, mas eu sou o Deus que passo contigo. Amém. Israel caminhou durante 40 anos em círculo. Mas mesmo eles caminhando em círculo, a nuvem estava sobre cima deles durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. O eu sou, o Deus o qual faz, o Deus o qual salva, o Deus o qual abomina o pecado, e os que praticam a iniquidade. Ele vai estar com você. Ele vai estar esperando uma posição tua para ver verdadeiramente se você quer ser ou não um verdadeiro adorador. A palavra de Deus diz
em Lucas 19, se não me engano, o jovem rico. Aquele jovem, ele conhecia os mandamentos, ele sabia a lei de cor. Não adianta você conhecer essa palavra de cor decorado. Não adianta você falar que sabe o que está escrito nos livros, no Pentateuco, nos 4 evangelhos sinópticos, no Apocalipse. Falar que você entende. Não adianta, você não entende. Se você não buscar a Deus, você nunca vai entender a palavra. Porque a palavra, ela não é só você ler. Também não é somente simplesmente você meditar, porque a Bíblia é espiritual, sabe? O diabo, ele conhece a Bíblia, porque quando ele chegou para Cristo, ali na tentação, ele falou, ali no alto do templo, ele falou, porque a palavra de Deus diz, dará ordem aos seus anjos. Ou seja, o diabo, ele sabia, o diabo, ele sabe, a letra sabe, mas ele não tem o poder que você tem quando você dobra os seus joelhos e começa a pedir o verdadeiro significado para essa palavra. Porque quando você dobra os seus joelhos, quando você pede entendimento, Deus, ele te dá a revelação da palavra, ele te dá aquilo que ele quer falar com você. Você pode ficar durante 1 ano, ou até mais, lendo o mesmo versículo todo dia, mas a cada dia, aquele versículo terá um significado diferente na tua vida, uma revelação diferente na tua vida, porque a Bíblia diz que a cada dia a palavra se renova. O nosso evangelho não é um evangelho fácil, não é um evangelho só que você fala que Cristo cura, que Cristo salva, que Cristo vai buscar a sua igreja, não. O nosso evangelho é um evangelho que você tem que sofrer. Às vezes é ser rejeitado pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de classe, pelos seus vizinhos. Mas é poder falar, eu tenho convicção que o meu nome está escrito no livro da vida. Porque a palavra do nosso Deus, a palavra verdade, ela diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então por que pessoas dentro da igreja continuam se prostituindo? Então por que pessoas dentro da igreja continuam xingando? Então por que pessoas dentro da igreja continuam vivendo como um lá de fora? Porque em Abacuque está escrito: se não faço a diferença, que diferença faz? Se você não está fazendo a diferença, se você não é sal da terra e luz do mundo, você não está servindo de nada. Porque nós somos criados para que a nossa existência servisse de verdadeiramente adoração ao nome do Senhor. Por exemplo, os céus, os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos têm as suas funções. E a nossa função verdadeiramente é bendizer o nome do Senhor. Às vezes você se encontra num momento precisando de uma palavra de conforto. Eu quero te dizer que o nosso Deus, o meu Deus, Ele é um Deus que conforta. Mas Ele também é um Deus que cobra. Mas Ele também é um Deus que requer. O que Ele requer? Santidade. Porque Davi, em 2 Samuel 22,
31 diz: pois os caminhos do Senhor são retos, são santos, perfeitos. Primeiro ou segunda Pedro diz: sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Você vai sofrer por esse evangelho, você vai padecer por esse evangelho, mas nenhuma luta, nenhuma dor pode se comparar pela dádiva e pela graça de quando Jesus voltar para buscar a tua igreja. Paulo, ele diz: as aflições são poucas, as lutas são poucas, as adversidades são poucas, terá a glória que está preparada para o povo de Deus nas funções celestiais. E é com essas palavras que eu quero encerrar nesta noite. Deus, Ele tem algo para fazer em sua vida. Deus, Ele tem uma palavra de conforto. Deus, Ele tem uma palavra de ânimo. Deus tem uma palavra de exortação, sim. Mas Deus, Ele quer levantar profetas em meio à nossa geração. Deus quer levantar homens, mulheres, jovens, adolescentes, que mostrem verdadeiramente aquele que faz a diferença em meio ao mundo. Deus não se contenta com pessoas que vêm à igreja. Deus, Ele requer verdadeiros adoradores que o glorifiquem e o que exalte, não somente na igreja, mas sim no seu andar, sim no teu testemunho, porque a maior adoração que você pode dar a Deus não é glorificar, não é adorar, não é cantar isso, não, é o teu testemunho, porque o teu testemunho muda a vida dos seus vizinhos, porque o teu testemunho impacta as vidas dos teus amigos, dos teus colegas, dos teus companheiros de trabalho. A tua vida, o teu testemunho tem um poder tão grande, a tua oração tem um poder tão grande, mas porque tantas pessoas estão rejeitando o que Deus tem dado por coisas banais desse mundo. Até quando as coisas do mundo serão mais importantes que as coisas de Deus na vida de uma pessoa que vem à igreja? Nessa noite eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Eu queria que a igreja se fosse de pé. Eu gostaria de fazer um apelo. Apelo mesmo. Eu queria que o Gustavo ficasse aqui, eu queria que ele orasse. Apelar para os adolescentes, jovens dessa igreja. Coloque no seu coração e diz: Senhor, eu quero fazer a diferença. E eu quero fazer a diferença. Mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente e colocasse a sua vida no altar de Deus. Você que está aqui, talvez você ainda não tomou uma decisão, mas é um adolescente aí. Eu queria que você saísse do seu lugar rápido, nós não podemos perder tempo. E ele vai orar. Eu senti o desejo para que ele orasse pela sua vida. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Aqui tem espaço aqui para muita gente. Você está afastado da igreja? Vem, volta para Cristo agora, em nome de Jesus. E diz mesmo: Senhor, eu quero fazer a diferença. Ou você faz a diferença ou você vai ser uma pessoa diferente, só isso. O que mais tem é pessoa diferente, mas Deus não precisa de pessoas diferentes. Ele quer pessoas que fazem a diferença. Você quer vir aqui à frente? Sai do seu lugar em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir, Paulo, pode vir aqui. Que Deus adolescente da igreja. Que Deus jovem da igreja. Você que está afastado da igreja, você que é um frequentador assíduo da igreja, mas Deus não quer que você seja um frequentador de igreja. Deus quer que você tenha compromisso com Ele. E diga-me no seu coração: Senhor, eu quero fazer a diferença.
É um momento de cura. Deus pode te curar agora. Você crê nisso? Pode sair do seu lugar. Talvez você está doente, não só espiritualmente, você está doente, às vezes sua carne está precisando de oração. Sai do seu lugar. Ele falou uma coisa, que um menino, 14 anos, um adolescente, ele falou um negócio: eu tenho certeza que o nome está escrito no livro da vida. Agora eu pergunto, você tem? Se você não tem, sai do seu lugar e diz: Senhor, a partir de hoje eu tenho. Mas sai do seu lugar com determinação e diz: Senhor, a partir de hoje eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Tem coragem de fazer isso? Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Não vá para casa com medo. Tem muito crente com medo de morrer, porque ele tem certeza que você vai para o céu. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, vem em nome de Jesus, coloca a sua vida no altar de Deus. Irmão, vocês viram tanta gente morrer. Eu fui hoje vendo uma reportagem, um menino com 17 anos morreu de infarto. 17 anos, com muito sucesso pela frente, morreu. E às vezes as pessoas pensam: não, eu sou muito novo ainda. Não, a morte está levando, é criança, é jovem, adolescente. Mas alguém gostaria de vir aqui à frente e colocar sua vida no altar de Deus? Gustavo está orando pela vida dessas pessoas. Se você quer receber alguma coisa de Deus, não é a fé do Gustavo que vai fazer você receber, é a sua fé, é a sua determinação. Já não quero ser igual. Senhor Jesus, nessa hora os teus filhos estão aqui na frente, Pai. Senhor, aqui temos várias pessoas, Senhor. Senhor, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, para firmar um pacto verdadeiro contigo, Pai. Senhor, nessa hora eu quero bendizer e exaltar o teu nome por essas pessoas, porque eu sei que nesse momento está tendo festa no céu pela vida delas, Pai. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nessa hora eu também te peço, Senhor, vai dando força para essas pessoas, Senhor, que vieram aqui na frente, Senhor. Senhor, pelos membros dos quais vieram, Senhor, muitas das vezes vem à igreja diariamente, Senhor, mas verdadeiramente, Senhor, querem fazer a diferença. Ei, Pai, o nosso tempo é o último segundo da igreja na terra, Pai. E o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores que fazem a diferença em espírito e em verdade. Pai, nessa hora nós te pedimos por essas pessoas, Pai. Senhor, entregamos-te elas nas suas mãos, Senhor. Senhor, também te pedimos, Senhor, pelas pessoas que são enfermas, Pai, que vieram aqui na frente da igreja, Senhor, clamando pelo seu corpo, Senhor, pela sua saúde, Pai. Senhor, nessa hora eu te peço, Senhor, honra a fé dessa pessoa e honra a fé da tua igreja, Senhor. A minha fé, Pai, vai entrando com providência, Senhor, porque eu creio, eu sei que o meu Deus é um Deus de milagre, e esse Deus, o Senhor, irá tocar nessa pessoa. Senhor, vai abençoando, Senhor. Senhor, abençoa aquele irmão que muitas vezes ficou no branco, Senhor, mas nessa semana passou uma semana tão atribulada, Pai, que falou: não quero mais, não vale a pena servir a Deus. Entra com providência, Pai. Senhor, mostra quanto vale a pena ser um fiel e um verdadeiro adorador na tua presença. Senhor, esse não é só o meu clamor, mas não só o clamor das pessoas que estão aqui na frente, mas sim o clamor da tua igreja
unida, que clama a Ti, pedindo pela vida dos Teus filhos, Senhor, e que eles possam voltar para o banco, sua vitória na mão. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, não sei se a Elaine queria falar alguma coisa mais.